Graça e paz, amadas irmãs, amados irmãos, louvado seja Deus, mais um ano se abre diante de nós e que o ano de 2023 seja um ano diferente, marcante, impactante, sobrenatural, abençoado na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus, é o desejo do coração do nosso pastor Rogério, o meu e de toda a Igreja Canaã, a todos os irmãos e todas as irmãs que participam deste culto nesta noite. Eu quero te convidar nesse instante, onde você estiver, para que você curve a sua fronte. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e pedir para que Deus, nessa noite, manifeste a sua graça, manifeste a sua glória no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos e queridas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo ano que se foi. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e te agradecemos e te louvamos pelo ano que se abre diante de nós. Nós te agradecemos e te louvamos porque sabemos muito bem que o Senhor está no controle da história das nossas vidas, que o Senhor, Pai, está na vanguarda, na retaguarda, por detrás e por diante, que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E nós louvamos o teu nome porque a tua palavra diz que o Senhor está quebrantado e contrito. Nós louvamos a este Deus que está sentado no trono, mas que também habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Pai querido, Deus bondoso, consagramos as nossas vidas nas tuas mãos, consagramos as nossas famílias nas tuas mãos, consagramos os nossos planos nas tuas mãos. Pedimos-te, ó Deus, que nesta noite os céus estejam abertos sobre nós e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. E não só isso, Pai, que tu fales conosco através da tua boa palavra nesta noite. A nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero te convidar nesse instante a louvar a Deus juntamente comigo e com toda a equipe de louvor e adoração da Igreja Evangélica Canaã. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvemos. Oh, Jesus, te agradeço, Senhor, por ter morrido naquela cruz, Senhor, para que hoje pudéssemos ter liberdade de te louvar e te exaltar. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue
tuas mãos abençoar, e já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, oh aleluia. Fui curado pelo sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Aleluia. Fui comprado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Teu sangue, meu Jesus. Teu sangue, teu sangue. Aleluia, te agradeço, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos e glorificamos o teu nome e celebramos porque o Senhor veio a nós para nos resgatar, para nos salvar, para nos transportar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós queremos nesse dia especial agradecer e louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és vivo. Aleluia, Jesus, vamos cantar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. O poderoso Deus reina para sempre, Ele ressuscitou. Cantemos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos, o Cordeiro venceu. Cantamos, exaltamos a Jesus. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre, exaltando Ele é. Pra sempre, Ele vive, ressuscitou. Pra sempre, adorando, magnificando Jesus. Pra sempre, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Exalte o nome do Senhor, aleluia! Nós da Igreja Evangélica Canaã queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que participam deste culto nessa noite de forma online. Não sei de onde você está, mas a nossa oração nesse dia foi para que Deus trouxesse você para estar conosco neste culto, ainda que online, porque nós temos certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, uma palavra de ânimo para o ano de 2023. De modo que nós da Igreja Evangélica Canaã estamos muito felizes com aqueles que estão participando deste culto online, aqueles que assistirão depois, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria dar apenas um aviso que nós julgamos ser extremamente importante para o bom andamento da obra de Deus. Nós tínhamos divulgado que o culto presencial nós reiniciaríamos hoje, mas por conta de algumas mudanças que nós fizemos aqui, estamos estruturando o som da igreja, a parte elétrica, estamos aqui limpando a igreja, preparando a igreja para que o povo venha no lugar, em um ambiente confortável. Nós precisamos então cancelar o culto presencial, mas estamos aqui de forma online e domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor presencialmente, onde todos estaremos juntos de forma presencial. E aí então nós poderemos abraçar uns aos outros. De modo que nós pedimos perdão, porque éramos para começar hoje de forma presencial, mas resolvemos, por conta de toda essa mudança, voltar então na Santa Ceia domingo que vem. Tá bom, queridos? Nós vamos nesse instante consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. A Bíblia Sagrada diz, e nós cremos que a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, ela diz,
Palavras do próprio Deus lá no livro de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque fazendo assim, diz Deus, Ele abrirá as comportas dos céus, derramará bênçãos sem medidas e repreenderá o devorador. Nós sempre dizemos também que dizimar é um privilégio que Deus nos concede, de demonstrarmos a Ele o nosso ato de fidelidade, de consagração, de entrega, de doação. Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele pode contar com a nossa fidelidade, que acreditamos na Bíblia Sagrada e também acreditamos no avanço da obra de Deus para conquistar almas, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Você que é de outra denominação, de outra igreja, você deve dizimar sempre na igreja onde você é membro, onde você é pastoreado. Porém, se você sente de trazer no altar do Senhor e fazer uma transferência na conta da igreja, como uma oferta, faça isso e eu tenho certeza absoluta que Deus te abençoará, porque Deus é fiel. Você que se encontra desempregado aí na sua casa, onde você estiver, eu quero te convidar nesse instante a pôr a mão no seu coração. Nós vamos orar para a sua vida. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos no poder de Deus, e Deus tem feito coisas extraordinárias e sobrenaturais. Quando a igreja resolve orar e clamar a Deus, Deus tem o hábito de responder às nossas orações. Só para vocês ficarem cientes, aí na tela do seu computador, na tela da sua TV, vai passar os dados das contas. São 2 contas que a Igreja Evangélica Canaã tem: as contas do Bradesco e a conta no Itaú. Vai aparecer o CNPJ da igreja, que é a chave Pix, por onde você pode usar esse método para fazer a devolução do seu dízimo. E você pode também olhar no canto da sua tela, você vai ver que tem um código aí, que é o PicPay, na verdade, QR Code. Então, você pode colocar a tela do seu celular e vai te jogar para o PicPay, onde você pode usar também como instrumento para você devolver o seu dízimo e a sua oferta. Tá bom? Então, você que se encontra desempregado, põe a mão no seu coração. Você que separou o dízimo do Senhor, feche os seus olhos. Vamos orar e clamar a Deus, porque Deus está no nosso meio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta noite de segunda-feira. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor responde às nossas orações. Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós estamos aqui com um monte de gente, uma quantidade imensa de gente que te ama, que são justificados pelo Senhor, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos reunidos para te adorar, ó Deus, e pedindo que o Senhor venha intervir, ó Pai, na história da vida de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados. Para ti não há nada impossível, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a tua palavra. Não há nada impossível para ti, nós clamamos. Abra uma porta de emprego para os nossos irmãos, que eles comecem este ano, Pai, debaixo desta bênção do Senhor, que o Senhor abra as portas e os teus filhos entrem por elas e testemunhem que só o Senhor é Deus, para o louvor da tua glória. Também, Pai, consagramos no teu altar os dízimos e as ofertas. Pai, prospera a tua igreja, que no ano de 2023 o Senhor derrame chuvas de bênção sobre o teu povo, que o Senhor repreenda, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, o devorador, ó Deus, e que as janelas do céu se abram, e que hajam muitos testemunhos de bênção, de paz e prosperidade. Ó Deus, a tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Que esta bênção, Pai, que advém através da fidelidade do teu povo,
e que o Senhor abre as comportas e abençoe, que esta bênção venha sem demora sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero te convidar mais uma vez a adorar a Deus conosco com a equipe de louvor, e logo após então estaremos recebendo a bendita e gloriosa palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua casa, podendo exaltar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, aqui na igreja e em todos os lares, ó Pai querido. Que o grande eu sou, ó Pai, seja presente em nossas vidas, ó Deus. Te adoramos, ó Deus. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou.
és o grande eu sou em nossas vidas. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Como é bom adorarmos a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para o início deste ano de 2023, que se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41. Este é um texto que durante esta semana toda o Espírito de Deus foi ministrando ao meu coração. Eu não sei como de verdade você passou o ano de 2022. Eu posso dizer para você, sem vergonha alguma, que o ano de 2022 foi um ano em que eu caminhei entre as tempestades, debaixo de muitas tempestades. Foram muitos os ventos que sopraram, ventos bons, mas também ventos fortes, que por vezes eu pensei que eu ia me desestabilizar, que eu ia cair, que eu não ia suportar. E a caminhada da vida cristã é uma caminhada assim, é uma caminhada que a gente caminha entre as tempestades e por vezes sob as tempestades. E este texto, Deus ministrou muito ao meu coração. Aliás, durante esses dias todos eu tenho meditado muito, estudado versículo por versículo do Evangelho, segundo escreveu Marcos. Então eu gostaria de compartilhar esta palavra com todos aqueles que estão sob as tempestades e estão passando entre as tempestades. Nós não vamos enganar ninguém que no ano de 2023 nós vamos também estar sob tempestades. Nós vamos também passar entre as tempestades. Mas nós temos a garantia que nós não vamos passar só. Deus passará conosco. A palavra de Deus diz, o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus caminha conosco sob a tempestade e caminha conosco entre as tempestades, a despeito dele estar sobre as tempestades. Tudo está no controle rigoroso do nosso Deus. Você não vai morrer, você vai viver para ver o que Deus vai fazer na história da sua vida, na história da sua família. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, mas Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos sob essa tempestade? E ele se levantou, repreendeu o vento, a tempestade, e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam com medo? Não, eles estavam apavorados. E sem entender nada, perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento, o mar e a tempestade obedecem à sua voz? Pai querido, Deus bondoso, fale conosco nesta noite, ministra aos nossos corações, vai de encontro a todos aqueles e aquelas que já iniciaram este ano debaixo
de uma grande tempestade. Põe as tuas mãos, Pai. Põe as tuas mãos e glorifica o teu nome. Fale conosco através da tua palavra. É a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Queridos, era mais um dia na história da vida de Jesus, era mais um dia na história de vida dos seus discípulos. A Bíblia diz que tudo estava correndo perfeitamente bem, só que ao anoitecer, diz a Bíblia Sagrada, ele disse para os seus discípulos: vamos passar para as bandas do outro lado, vamos passar para o outro lado, vamos para o lado de lá. E a Bíblia diz que deixando então a multidão, eles o levaram no barco e assim como estava, levantou-se um forte vendaval quando os discípulos que estavam com Jesus ali dentro, descansando na popa do barco, a Bíblia diz que era já noite e o barco já estava no meio do mar, quando de repente, era só mais um dia, era só mais uma noite, quando de repente o barco começou a se agitar, as ondas começaram a se levantar, o vento começou a ganhar força e se tornar um forte vendaval, e as ondas, a Bíblia diz, se lançavam sobre o pequeno barco onde Jesus estava com seus discípulos. E é interessante que a Bíblia diz que a despeito do vendaval, a despeito da força do vento, a despeito da veemência das ondas, grandes ondas que batiam sobre o barco, a Bíblia diz que os discípulos estavam angustiados, desesperados, apavorados, pensando que iam morrer, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus estava muito calmo, dormindo, descansando na popa do barco. Então nós tínhamos ali dentro desse barco Jesus que estava descansando, Jesus que estava dormindo, porque Jesus confiava no caráter do seu Pai, do seu Deus, e Jesus era 100% homem e 100% Deus, e ele descansava um sono profundo, enquanto os discípulos no mesmo barco estavam desesperados com a força das ondas, com a força do vento, com o agitar das águas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que se isso não bastasse, eles começaram a se desesperar, porque as águas começaram a invadir o barco, e o barco com certeza ia afundar diante desta tempestade. Todos aqui, sem exceção, estavam debaixo de uma tempestade. Todos aqui, sem exceção, estavam entre uma grande tempestade. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles se desesperam tanto e eles vão abordar Jesus, eles vão sacudir Jesus, eles vão despertar Jesus do sono, e as palavras dos discípulos eram uma só: mestre, tu não te importa que vamos todos nós morrer? Será que o Senhor não vê que a casa está caindo? Será que o Senhor não acordou e se despertou para o fato de que este barco vai afundar? Eu não sei, talvez um deles tenha dito: como o Senhor consegue dormir diante dessa tempestade que nós estamos enfrentando? Eles despertam a Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que de forma muito calma, de forma muito tranquila, Jesus se levanta e imediatamente repreende o vento, a tempestade, o mar, dizendo: aquiete-se, acalme-se. E o vento e o mar e a tempestade se aquietou, e houve completa bonança. Queridos, o ano de 2022 foi um ano difícil para todos, muito difícil. E nós enfrentamos inúmeras tempestades e estivemos debaixo de muitas tempestades, foram inúmeras.
uma saúde, financeiro, é uma crise familiar, uma crise conjugal, é uma crise emocional, enfim, um ano difícil do ponto de vista político, de guerra sem fim. Um ano muito difícil para todos nós. Sim, foi um ano muito difícil. Foram inúmeras tempestades que eu e você estivemos sob elas e entre elas. Mas vamos ser sinceros, de todas elas, Deus esteve conosco, Deus caminhou conosco. Não adianta a gente tentar enganar uns aos outros. Jesus disse na sua palavra, no mundo vocês terão aflições, vocês enfrentarão tempestades, vocês enfrentarão ventos fortes, o barco de vocês será agitado para a direita e para a esquerda. Muitos serão os ventos que nós enfrentaremos. E Deus em todas elas, em todos eles, nos dará a vitória, porque Deus estará conosco todos os dias. Foi promessa de Deus na sua palavra, mas nós não podemos nos enganar e achar que nós não enfrentaremos lutas este ano, que ventos não soprarão este ano, que a enfermidade não baterá à nossa porta, que a crise financeira talvez chegue na vida de um ou de outro. Nós não podemos nos enganar que crises virão, tempestades enfrentaremos, porque neste mundo é um mundo cheio de aflições, mas nós temos a garantia que o Jesus que está no barco, Ele acalma todo tipo de tempestade, Ele faz cessar todo vento, porque Ele está no barco. A garantia da nossa vitória não está em nós, está em quem está no nosso barco. Jesus está no meu barco, Jesus está no teu barco, e a certeza que o vento cessará, que a tempestade se acalmará, e nós chegaremos do outro lado de lá seguros, testemunhando que só o Senhor é Deus. Enfim, os discípulos aqui, eles enfrentam esta tempestade literal. Eles aqui estiveram debaixo de uma tempestade e caminharam entre a tempestade, mas Jesus estava com eles, dentro do barco, acalmando a tempestade. Jesus está conosco. Pode vir a tempestade que vier, Jesus está conosco. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus aqui acalma a tempestade, há completa bonança. Os discípulos estão perplexos da forma como Deus, com o seu poder, agiu, que não é diferente como Ele vai agir na minha e na sua vida. Bom, poderíamos dizer aqui, Eri, poderíamos dizer aqui, Felipe, nós poderíamos dizer aqui, amados irmãos, que agora que Jesus deu vitória, não mais haverá tempestades. Bom, não foi isso que aconteceu, porque a vida é assim, altos e baixos, tempestades e bonanças, porque nós estamos sob este mundo de aflições, que tem tempestades, que nós caminhamos sob elas, e tempestades que caminhamos entre elas. Eu não sei como você está, mas eu sei das minhas tempestades, eu sei talvez da tempestade de alguns, mas Deus sabe da tempestade que todos nós enfrentamos. Mas a garantia é que nós temos Deus no barco, e o barco da gente nunca vai afundar, porque Deus está conosco. E aqui estavam agora todos no momento de felicidade, de alegria, porque viram o poder de Deus. E é isso que você vai ver, que eu vou ver no ano de 2023. Bom, poderíamos dizer que agora é só vitória, que agora é só vitória e só vitória, mas não é isso que acontece. Quando os discípulos têm essa experiência, o próximo evento que sucede a este evento, a Bíblia Sagrada diz que então os discípulos, juntamente com Jesus, atravessam o mar e foram para a região de Gadara, a região dos Gerazenos. E lá a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus desembarca, um homem com espírito imundo, possesso de uma legião de demônios, vem na direção de Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que este homem era um homem perturbado, escravizado, endemoniado. Endemoniado é aquela pessoa que o diabo faz ninho, que o diabo possui, que o diabo toma, que não tem mais o controle da sua própria vida, porque é dominado por Satanás. Era a vida deste homem.
A Bíblia diz que este homem, quando Jesus desembarca os seus discípulos do outro lado, lá na cidade dos Gadarenos, este homem que vivia nos sepulcros, se mutilando, se machucando, e por muitas vezes os cidadãos daquela cidade tentaram acorrentar este homem, mas ele, tomado por esta legião de demônios, ele quebrava as mais poderosas correntes, ele quebrava como se fosse uma linha de pipa, ele arrebentava as correntes e não havia ninguém que podia lidar com a história da vida daquele endemoniado. A Bíblia Sagrada diz que quando os discípulos chegam nesta cidade, esse endemoniado, este possesso, esse homem que o diabo fazia ninho, veio na direção de Jesus, clamando por Jesus e dizendo: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficaram tensos. A cidade estava tensa, o momento era de uma tempestade espiritual, e os discípulos estavam sob e entre esta tempestade espiritual. Se até aqui nós tínhamos visto a tempestade literal da natureza, onde Jesus aquietou a força do vento e acalmou a tempestade, e os discípulos estavam perplexos, eles saem de uma tempestade, e agora entram numa tempestade espiritual. E eu vim dizer aqui nessa noite, debaixo desta palavra, que tem gente que tem sido escravizada pelo mal, que o diabo tem te perturbado, tem roubado o teu sono, tem roubado a tua alegria. O diabo tem usado vidas com demônios possessas, algumas de legiões, para te atacar, para te humilhar, para te ofender, para te pisar, para dizer para você que você não é nada. E alguns desses endemoniados, por vezes, tomados por demônios como tranca-rua, como Exu, como outros demônios, que fazem com que a pessoa beba, e essa pessoa bêbada traz para dentro da casa uma tremenda tragédia. E eu vim dizer para você, debaixo dessa palavra, que Jesus está entrando na tua história nesta noite, e todos os demônios, mas pastor, é uma legião, pode ser uma legião, pode ser 2 legiões, 3 legiões, eles vão ter que bater em retirada, porque 2023 é o ano da libertação de Deus na sua casa, na sua vida, no seu filho, na sua filha, na sua história. Sabe por quê, irmãos? Jesus chega com seus discípulos, depois de ter acalmado a tempestade da natureza, ele chega agora para acalmar a tempestade espiritual. Ele vai jogar por terra todos os demônios e vai trazer libertação. Tem vidas, Felipe, que quando eu estava orando, Deus mostrava vidas que patina, passa 2010, 2011, 2012 e nada muda. Quando parece que vai acontecer, sempre acontece alguma coisa no caminho, parece que é algo espiritual, e Deus está mandando dizer para você: Deus vai te libertar nessa noite em nome de Jesus. 2023 vai ser o ano que Deus te tira da esteira, para você caminhar e chegar onde Deus quer que você chegue, e haverá libertação, porque, queridos, o Espírito do Senhor arvorará contra todos esses demônios, a bandeira dele, e Deus está dizendo: é um ano de conquista, de libertação, de restauração e de restituição na sua casa, na sua vida, e você vai testemunhar. Ouve, pastor, para a glória de Deus, ouve, segundo a palavra de Deus, ouve libertação financeira, libertação no meu relacionamento. Eu falava A, minha mulher entendia B, ela falava C, eu entendia D, não havia, parecia que havia algo espiritual, e Deus está dizendo: eu estou
quebrando, anulando toda a força das trevas, toda a força do mal, e você vai dizer que só o Senhor é Deus. 2023 é o ano em que Deus traz libertação, e essa tempestade espiritual você não vai ter mais, porque onde Deus chega, há libertação. Ninguém conseguia resolver essa tempestade que tinha nome, essa tempestade espiritual que tinha nome, o endemoniado gadareno, que tirava a paz de toda aquela cidade, que era um menino, um moço escravo por demônios, que vivia em cemitério, porque ele não tinha mais vida, ele vivia como um morto, um zumbi, até que Jesus chegou, e essa tempestade que estava acima de todos os cidadãos daquela cidade, sobre esta família deste moço e sobre esta vida deste moço. A Bíblia diz que quando Jesus chega com seus discípulos, Jesus repreende esta legião, e essa tempestade também teve bonança. Houve libertação, e esse moço que outrora era dominado por demônios, agora é um moço de Deus e que se propõe a ser um discípulo de Jesus. Jesus disse: não fique aqui nessa cidade, para que todos saibam que eu sou Deus que acalma a tempestade, as tempestades espirituais. Mas se isso não bastasse, Filipe, se isso não bastasse, Aristeu, Jesus vence a tempestade natural da natureza, houve calma. Jesus acalma a tempestade espiritual, houve calma. Houve bonança, houve libertação. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que mais adiante, você pode ler depois em Marcos capítulo 5, Jesus estava caminhando com seus discípulos, depois de ter voltado do outro lado e vindo para as margens de cá. A Bíblia diz que uma grande multidão se reúne em volta de Jesus, porque todos sabiam que Jesus curava, libertava, restaurava, abençoava, fazia, operava, ministrava, entendia, acolhia. Jesus, por onde passava, deixava um lastro de bonança. As tempestades eram acalmadas. Bom, a Bíblia diz que de repente tudo estava muito bem. Ele já havia acalmado 2 tempestades, quando de repente ele estava caminhando com seus discípulos, curando, libertando, abençoando, abraçando, acolhendo, amando, operando sinais, maravilhas e prodígios, quando de repente uma moça que tinha há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela perdia vida, porque sangue é vida. Ela perdia de forma contínua. E a Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher devia ter dinheiro. Ela havia gastado toda a sua posse à procura de médicos bons para resolver o seu problema físico, e que se desembocou também num problema emocional. Ela ouve falar que Jesus estava passando, aquele que acalmou as tempestades lá em Gadara, que acalmou a tempestade lá no alto mar com seus discípulos. Ele é um Deus especialista em acalmar a tempestade. Esta moça, ainda que tímida, ainda que com vergonha, mas sofrendo, já sem recurso, quase que falida, quebrada, porque não tinha mais recursos, e os médicos bambambam do Einstein, do Sírio, do São Luís, não conseguiam resolver o problema dela. Eu talvez, não sei se ela tenha ido para outros médicos em outros países, mas o fato é que ela estava quebrada financeiramente, quebrada emocionalmente, quebrada fisicamente. Ela estava sob a tempestade e entre a tempestade, rodeada de uma multidão, e porque ela tinha um fluxo de sangue, ela era tida como impura, então emocionalmente ela estava arrebentada também, ela estava quebrada, ela estava falida. Talvez, como você tem falado para Deus nesses dias, eu estou começando mais um ano falido,
quebrado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, familiarmente, matrimonialmente, financeiramente, estou quebrado, estou falido, estou desacreditado. E esta moça, a Bíblia diz, que sem falar nada para ninguém, ela foi, quando Jesus estava passando, ela passou entre a multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus. E aquela tempestade física, emocional, de sangue que jorrava dela, a Bíblia diz que de repente essa tempestade no seu físico, houve também imediatamente bonança, porque quem toca em Jesus nunca fica sem experimentar o milagre da cura. Talvez nesta noite esteja assim o seu coração, a sua alma, o seu físico, o seu emocional. Mas eu quero dizer para você que esta moça que tocou em Jesus, imediatamente ela teve a sua tempestade física. Ela teve sanada, resolvida, e não será diferente com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus é tocado, ele pergunta no meio daquela multidão: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Talvez nessa noite você só tenha uma pequena fé para tocar em Jesus, nesta palavra que Deus está mandando eu ministrar. Eu quero dizer para você que de Jesus dessa noite está saindo virtude, está saindo poder. É a virtude para acalmar a tua tempestade interior e a tua tempestade física. Bom, a Bíblia diz que Jesus pergunta quem foi que me tocou. E aí a moça, de forma muito tímida, se revela: eu toquei em ti. E Jesus olha para ela e diz: filha, vai-te em paz, a tua fé te sarou. Queridos, o que nós precisamos nesses dias de tempestades é apenas ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Aliás, é o contexto desse texto. Se eu li Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, se você olhar o texto anterior de Marcos capítulo 4, versos 30 em diante, até o 34, você vai ver que Jesus fala da parábola da semente do grão de mostarda. É só isso que essa moça precisava, e porque ela sabia que se ela tocasse, apesar da pequena fé, Deus ia acalmar a tempestade no físico dela. A cura de Deus sobre a tua vida, a cura de Deus sobre o teu corpo, eu profetizo isso em nome de Jesus. Será um ano de restabelecimento do teu físico, para que o nome de Deus seja glorificado. E eu termino aqui dizendo sobre uma outra tempestade, porque quem caminha com Jesus, caminha assim, caminha sob e entre tempestades, só que caminha com ele. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mais uma vez ficaram perplexos por ver que Jesus curou esta mulher impura, doente, que ninguém resolvia o seu problema. Jesus cura o problema dela. Só que poderíamos dizer: bom, agora é só vitória. Só que não foi assim. Jesus caminhava com seus discípulos, e a Bíblia Sagrada diz que um homem chamado Jairo se aproxima de Jesus e diz para Jesus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, era um dos, talvez, rabinos da sinagoga. Ele vendo Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus, implorando para Jesus: Senhor, a minha filhinha, não sei se era filha única, a minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, porque só o Senhor pode acalmar esta tempestade. Eu não sei mais o que fazer e o Senhor é minha única esperança. Bom, a Bíblia Sagrada diz que Jesus caminha com ele. Jesus vai até a casa de Jairo. Eu quero dizer para você que Jesus está
indo na tua casa, meu irmão e minha irmã, você que está sob a tempestade e caminhando entre a tempestade, Jesus está indo aí no início deste ano. Neste ano vai ser diferente, diz o Senhor para a sua vida. Bom, Jesus vai na casa de Jairo, só porque Jesus demorou alguns momentos, porque Jesus estava dando atenção para aquela moça que estava com fluxo de sangue. A Bíblia Sagrada diz que quando eles vão se aproximando da casa de Jairo, a notícia chega: não se preocupe mais, a menina morreu, não tem mais jeito, acabou de morrer, não perca mais seu tempo, Jesus, não precisa mais ir lá. Talvez Jesus poderia ter acontecido algum milagre se o Senhor estivesse aqui nessa hora de tempestade na vida da minha filha, como esteve na hora da vida dessa mulher do fluxo de sangue. Bom, Jesus entra lá, porque onde Jesus chega, se a morte, ele transforma em vida. Se há sepultamento, ele transforma em avivamento. Bom, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega lá. E quando chega lá, a Bíblia Sagrada diz que Jesus manda sair todo mundo. E fica só o pai, a mãe, os discípulos de Jesus e a menina. E Jesus diz assim para a menina: Talita cumi. E Jesus pega a menina pela mão e levanta a menina, que significa Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a morte bateu em retirada, porque o ápice da tempestade é quando a morte bate dentro de casa. Só que mesmo a morte, quando bate dentro de casa, quando Jesus chega, a morte tem que dobrar-se diante daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Foram estas palavras que Jesus disse para Marta e Maria, quando Lázaro estava sepultado. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Jesus disse para essa menina agora: menina, tomando pela mão, levante-se e anda. E essa menina se levantou. E todos, mais uma vez, glorificaram a Deus, porque nesta casa onde havia a morte, a tempestade da morte, Jesus transforma a morte em vida. Você nota quantas tempestades que a gente enfrenta na vida, só que com outras embalagens, mas tempestade é tempestade. E todas elas, as pessoas estavam sob e entre elas. Mas o que eu acho extraordinário, e eu concluo essa ministração aqui, há um texto da palavra de Deus que está lá em Mateus, texto conhecido, capítulo 14. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus tinha recebido a notícia que o seu primo João Batista tinha sido decapitado. Jesus estava vivendo a sua tempestade particular. Ele chega para os seus discípulos, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aqui, por ser 100% homem, quando ele ouve a notícia que João Batista é decapitado por pregar a verdade, aquilo bate dentro do coração. Ele pega e diz para os seus discípulos entrar para o barco e os empurra para dentro do mar, e ele sobe o monte para estar sozinho com o Pai, porque Jesus era homem e enfrentava, como homem estava sob a tempestade, mas como Deus ele estava sobre a tempestade, porque uma coisa é sob, debaixo, sobre é acima. Como homem, ele estava sob a tempestade. Ele chorava como eu chorava, ele sofria como eu sofria, ele se angustiava como eu me angustiava, ele pagava preço como eu pago preço, ele sentia dor como eu sentia dor, como eu sinto dor. Mas como Deus, ele andava sobre a tempestade. E aqui, sob a tempestade, a Bíblia diz que ele empurra os seus discípulos no meio do mar e sobe o monte e fica lá orando, falando com o Pai, quando de repente o vento novamente vem, as ondas se agigantam, a tempestade chega onde os discípulos estão, e a Bíblia diz que lá do alto Jesus estava olhando as tempestades, a tempestade que os discípulos estavam passando. Ele desce do monte
E a Bíblia diz que ele vem andando, aqui é o Jesus Deus, vem andando por sobre as águas, por sobre a tempestade. E quando Pedro vê, diz, é um fantasma, Jesus disse, não sou eu. E Pedro olha para Jesus e diz, és tu mesmo, faz com que eu ande sobre as águas. Jesus disse, vem. Quer andar comigo? Você pode andar não só sob, mas você pode andar sobre. Então vem. E segundo a palavra daquele que tem todo o poder, ele vem andando por sobre as águas. Mas começou a olhar para as tempestades da vida, como nós seres humanos somos. Ele começou a afundar e Jesus pega pelas mãos e levanta ele e fala, Pedro, tenha fé. E Jesus pega Pedro, eles vão caminhando até o barco, sobre as águas, entra no barco e a Bíblia diz que houve bonança. Houve bonança. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que no ano de 2023, nós vamos andar sob as tempestades. Nós vamos andar entre as tempestades. Mas se eu e você tivermos uma pequena fé e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, não tenha dúvidas que 2023, você não só vai andar sob tempestades, ou entre as tempestades, mas você vai aprender a andar sobre as tempestades, porque o nosso Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você crê nisso? 2023 é o ano em que eu e você vamos andar com Jesus tão colado, tão intimamente ligado, que nós vamos começar a andar sobre as águas e nós vamos ver como Deus vê. Nós vamos discernir como Deus discerne. E nós vamos ver o poder de Deus se manifestando em nós, por nós e através de nós. 2023 é o ano de andarmos sobre as águas, sobre as tempestades. Vamos orar? Feche os teus olhos. Obrigado, Deus, por tua palavra. Eu te peço que essa palavra, Deus, esteja reverberando no coração de cada um de nós. Que este ano de 2023, Pai, seja um ano assim mesmo. Sim, Pai, que quando estivermos passando sob a tempestade, sejamos desafiados e confiarmos que estaremos também andando sobre as tempestades. Ó Deus, será um ano de muitos milagres, de muitas maravilhas, de muitos prodígios, de muita revelação, de muita visão de Deus, de muita intimidade com Deus. Ó Deus, do sobrenatural na terra. Faz isso no nosso meio, Pai. Glorifica o teu nome. Debaixo desta palavra, cesse as tempestades que só tu sabes que cada um passa. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu te convido nesse instante, antes de recebermos a bênção apostólica, de adorarmos a Deus com mais um louvor, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Glória a Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Vamos agradecer a Deus por este culto. Em nome de Jesus, eu deixo um abraço aqui do nosso pastor presidente, a sua esposa, a irmã Mirna, a todos os amados e queridos irmãos. Domingo que vem, nós estaremos às 10 horas da manhã na Santa Ceia do Senhor. O pastor Rogério já estará conosco. Enfim, vai ser um final de semana abençoado. Domingo e segunda que vem já estaremos nos cultos normais, adorando e glorificando a Deus. Vamos agradecer a Deus por este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por todo esse tempo junto de louvor e adoração ao Teu nome, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que não temos dúvidas nenhuma, ministrou os nossos corações como ministrou o meu. Ó Deus, seja conosco durante toda esta semana, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. É o ano, Pai, que o Senhor está nos convidando a andar por sobre as águas. Seja conosco, e nos ajude a crermos no sobrenatural. Que esta seja a melhor semana, ó Deus, da vida de cada um, ó Deus, que se reúne nessa noite para Te adorar. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo permaneça conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero aqui agradecer de coração ao Eristeu, que está fazendo a filmagem, a edição. Agradecer ao meu filho Felipe, que está aqui também nos ajudando. Enfim, toda a equipe de mídia da Igreja Canaã. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana de bênçãos e de vitória. E na ceia nós vamos te dar um abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus.